Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Intalks Fair Trade. Hoje eu estou aqui com a Lia Alick e nós vamos falar sobre liderança, os dois lados da moeda. Seja muito bem-vinda, Lia. Obrigada, muito bom estar aqui. Lia, o modelo tradicional de aprendizagem para as organizações foi desafiado nos últimos anos, principalmente em 2020. Como vamos desenvolver os líderes a partir de agora? Qual é o futuro da aprendizagem? Essa é boa, Marília. Parece que eu estava adivinhando que você tinha essa pergunta aqui. Essa é boa e é bem difícil, né? Assim, tipo, pergunta de não sei quantos milhões, assim, né? Acho que não tem uma resposta bala de prata aí, não. Né? Mas acho que são várias coisas. Acho que o futuro da aprendizagem passa por uma jornada de experiências muito importantes. Né? Você vai aprender muito quando a gente pensa como é que você desenvolve algumas competências, como é que você pode desenvolver essa competência e quais são as experiências que você vai ter que vão te dar essas competências. É claro que a formação, o conhecimento, o repertório, ele continua sendo importante. Acho que não dá para descartar, né, a importância de você também conhecer, estudar, né, ter uma expertise, isso continua sendo importante, né, ou seja, você não vai absorver esse conhecimento do nada. Mas quando a gente fala das competências e das experiências que você tem que adquirir para chegar lá, passa a ser muito diferente de um aprendizado que a gente tinha de treinamento corporativo, de uma carreira em silos, em que você ia aprendendo conforme o tempo ia passando, conforme você ia entrando em alguns cargos, e os cargos já eram mais conhecidos, e você crescia numa carreira mais, né, vertical, e cada cargo ia te dando algum nível de conhecimento que você ia agregando, e daí gestão de time e tal. Hoje, essas estruturas estão muito diferentes, mudando radicalmente, né, se horizontalizando, né, times menores e maiores de acordo com a missão da organização e tal. Então, acho que o futuro da educação passa por entender estes movimentos, que as organizações estão sem fronteiras, né, então, que você precisa ter experiências significativas que vão te construir as competências que você precisa. Né? Vai passar mais por aí do que pela questão da formalização, né, que a gente tinha antes. Pergunta para a Lia. Nessa pandemia, a gestão antiga, que controlava horários e presença, teve que rapidamente se adequar para a performance. Como atualizar os gestores que não entenderam que o mundo mudou? Obrigada. Bom, eu não sei, obrigada pela pergunta, né, muito legal. Não sei em que área você trabalha, né, mas atualização... Oi? Ele é CEO da Regus. CEO. Então, como atualizar os gestores, eu acho que existe a gente pode fazer de várias maneiras, né, bom, como eu falei, mentoria é uma delas, né, ou seja, você poder contar com pessoas mais experientes, né, do que você também, né, e te ajudando nesse caminho da percepção, né, da leitura de contexto, é bastante importante, né. Poder proporcionar também formas de autoconhecimento e de alavancar algumas competências que hoje são muito críticas, né. Então, essa questão das competências, né, socioemocionais, que tanto se falou na pandemia, como são críticas para entender a questão do ser humano no centro, então, criar os processos de desenvolvimento para isso, né, também são bem relevantes. Isso leva um tempo, né, são discussões, são modelos para você poder, que as pessoas tenham acesso, né, ao que são essas competências, aos gaps que elas têm e como é que elas podem se desenvolver dentro delas, né? E essa leitura de contexto, ela também se dá muito com acesso à informação, né, e pelo exemplo. Então, a própria liderança sênior vai olhar muito para o CEO também, e para o comportamento dele, e como é que ele está reagindo às situações, né, e como é que ele se atualiza, como é que ele busca informação com outras pessoas, e tal. Então, tem muito hoje, né, como essa transparência é gigante, né, e como eu disse, não é só o telhado de vidro, mas as paredes também, né, as ações falam mais do que as palavras, né, então as pessoas também vão perceber muito pelo comportamento dos próprios líderes e se inspirar muito neles, né,
Então, até os próprios líderes vão olhar para quem está acima deles, seja o CEO ou o conselho, né? O conselho é um grande formador também dessa alta liderança, né? Como a gente sabe, né? Para orquestrar tudo isso. E quando a gente fala, né, ou seja, a gente pode mostrar para essa liderança, né, que os modelos de comando e controle não surtem mais efeito em grande parte das soluções ágeis e rápidas que a gente precisa ter. É claro que, né, existe uma parte, né, assim, que o líder vai ter que assumir também, né, e é pago para isso, para tomar alguma decisão rápida, para correr o risco ali na hora, para seguir algum processo que é fundamental numa questão estruturante de uma empresa, né, mas para as questões que não têm resposta ainda, que tem essa incerteza muito grande, que precisa de maior agilidade, e que maiores e melhores cabeças pensando juntas vão trazer uma solução melhor, aí sim, né, discutir, né, a mudança do comando e controle para uma liderança mais compartilhada, né, a questão, coisas que você pode fazer, por exemplo, em vez de fazer avaliação de desempenho uma vez por ano, como é que você faz uma liderança mais compartilhada? Você tem conversas mais frequentes com as pessoas, então, crie mecanismos de que a liderança precisa conversar, né, com os times mais frequentemente, né, cada um pode achar a sua forma de fazer isso, ao final de cada reunião, ao final de cada mês, ao final de cada trimestre, mas você pode mudar os símbolos e os ritos da sua organização para que isso aconteça. Se eu quero uma liderança mais compartilhada, eu preciso mudar comportamentos, os símbolos e os rituais dentro da cultura para dar o exemplo de que eu quero que isso aconteça, né? Então, passa muito pela gestão da cultura, né, que é muito discutida entre o conselho e o CEO também. Muito obrigada a todos vocês por terem participado. Muito obrigada, Lia. Foi excelente. Obrigada, Tati. Muito bom conversar com todo mundo. As perguntas excelentes.